Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos ter a segunda parte da nossa trilogia sobre o arco do Trunks do futuro. Se por acaso você não assistiu a primeira parte, ela está aparecendo aqui nos cards agora e também vai estar linkado na tela final, mas é muito importante, gente, que você tenha assistido essa primeira parte para você entender a sequência aqui do argumento. Por que que eu acho esse arco do Trunks do futuro uma introdução perfeita? E hoje nós vamos continuar nosso assunto. Mas antes, dá uma conferida aqui embaixo se você já está inscrito aqui no canal Falando de Cinema, e se você não for, se inscreva aqui no canal e deixa também um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Dito isso, bora pro vídeo. No vídeo passado nós paramos na chegada do Goku na Terra, e eu terminei falando como os mangakás costumam utilizar esses mini arcos que acontecem entre as sagas para expandir mais o universo que eles criaram e desenvolver os personagens. E nesse arco do Trunks acontece e é revelada muita coisa, e a gente vai mencionar as principais aqui nesse vídeo. Alguns minutos antes do Goku chegar, o Vegeta conta que é impossível o Trunks ser Saiyajin, não só pelo fato de não haver outros Saiyajins além dele, o Goku e o Gohan, mas também porque os Saiyajins puros têm cabelo preto. Bom, convenhamos que isso não se aplicou ao Nappa, já que na época que ele ainda tinha cabelo, o cabelo ainda era castanho, mas tudo bem. E muito embora isso pareça uma informação boba, essa informação traz ainda mais mistério sobre a identidade do Guerreiro Misterioso, que até então não tinha sido revelada para eles. Além disso, nessa mesma sequência, nós temos o Piccolo explicando por que ele não foi embora junto com os Namekuseidins, que estavam na Terra até pouquíssimo tempo atrás. Ele explicou que ele não suportaria levar uma vida pacata, porque ele gosta de emoções. Sem falar do Vegeta soltando um dos seus clássicos insultos. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Só que depois de todo esse mistério que é levantado por conta da identidade desse guerreiro misterioso, o Goku finalmente chega na Terra e o Trunks revela tudo, só que somente para o Goku. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, porque ele revela o seu nome, os seus pais, o porquê dele ter voltado no tempo antes do esperado, além do futuro horrível que ele viveu e que ele está querendo evitar. A gente sabe que histórias de viagem no tempo quase sempre são muito complicadas de serem contadas. Várias delas têm muitos furos de roteiro, ou então são tão complexas que dão um nó na nossa cabeça. Então, na minha opinião, foi uma escolha muito ousada do Akira Toriyama usar esse plot de viagem no tempo para ser o início do que seria a saga Cell. Só que muito embora a viagem no tempo em Dragon Ball tenha sido novidade no mangá nesse período, ela já tinha sido apresentada antes no anime, em episódios que não são canônicos. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá para o Dragon Ball clássico, mais especificamente no episódio 129. O pequeno Goku estava treinando com o Sr. Popo e o Kami-sama para enfrentar o Piccolo no torneio de artes marciais. Vale lembrar que o Piccolo que a gente conhece no Dragon Ball Z, ele é filho do Piccolo Daimao, que era um inimigo lá em Dragon Ball Clássico. E quando o Piccolo que a gente conhece aparece pela primeira vez lá no Dragon Ball Clássico, ele era um vilão. Ah, e só uma curiosidade, esse treinamento do Goku com o Sr. Popo e o Kami-sama iria durar 3 anos, o mesmo período mencionado aqui na saga do Trunks, para você ver como é que o Akira Toriyama é preguiçoso e gosta de ficar repetindo as coisas em Dragon Ball. Mas enfim, o Goku estava fazendo seu treinamento lá na plataforma celeste, e como uma nova etapa de seu treinamento, o Sr. Popo leva o Goku para um lugar chamado Sala do Tempo. Só que a Sala do Tempo que a gente conhece, que aparece lá na saga Cell e na saga Majin Buu, não é a mesma que aparece nesse episódio de Dragon Ball Clássico. Mas Igor, como assim? Será que o Akira Toriyama já tinha dado uma dica pro pessoal que faz o anime para colocar essa proto-sala do tempo lá no Dragon Ball Clássico, porque ele já tinha a ideia de colocar ela no que seria o Dragon Ball Z? Bom, se foi uma dica do Akira Toriyama para o pessoal da Toei, eu particularmente não sei, mas de fato a sala do tempo tem a ver com espaço e tempo, como nós vemos nesse filler aqui de Dragon Ball Clássico. Só que essa aparente contradição entre a sala do tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball Clássico e a sala do tempo que a gente conhece lá de Dragon Ball Z é uma questão de dublagem e adaptação. Porque a tradução do original japonês para sala do tempo que a gente conhece lá de Dragon Ball Z, na verdade não é sala do tempo, e sim sala do tempo e espírito, então sala do espírito e do tempo. Enquanto o original japonês para a sala do tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball Clássico pode ser
ser traduzida como Sala do Tempo mesmo, porque é diferente da Sala do Tempo que a gente conhece. Mas traduções à parte, e não me entendam errado aqui, porque eu não estou criticando a dublagem de Dragon Ball clássico e de Dragon Ball Z, porque isso seria um crime contra a humanidade. Como é algo meio diferente, ficou meio que convencionado que essa Sala do Tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball clássico é, na verdade, a chamada Sala do Pêndulo. E a gente vai entender o porquê desse nome um pouco mais pra frente. A trama desse episódio é bem simples e muito interessante. Através da Sala do Pêndulo, o Goku viaja para o passado para enfrentar o Mestre Mutaito, que foi o mestre do Mestre Kami. Só que, obviamente, o Goku não consegue vencer o Mestre Mutaito e ele acaba fazendo meio que um mini treinamento com ele. E nesse episódio, ele também acaba se encontrando com uma versão mais jovem do Mestre Kami. E mesmo sendo um filler, é a primeira vez em todo o anime de Dragon Ball que o Goku ouve falar sobre o Ki e a necessidade de saber controlar ele para ficar mais forte. Então, muito embora não seja um episódio canônico, ele é muito bom e muito engraçado. E outra vez que a viagem no tempo aparece é em Dragon Ball Z. Lembra que eu falei naquele vídeo sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z, que está passando nos cards agora e também vai estar linkado na tela final deste vídeo, que o Vegeta e o Nappa chegariam na Terra depois de um ano da luta do Goku com o Raditz? Pois é, eu também mencionei nesse vídeo que o Kuririn, o Yantia, o Caos, o Tenshinhan e o Yajirobe foram treinar no templo do Kami-sama. E nesse episódio de Dragon Ball Z, que é o episódio 17, eles já estavam lá 2 meses e o Kami-sama ainda não tinha ensinado nada pra eles. E depois deles darem uma prensa lá no Kami-sama, o Sr. Popo acaba levando eles para terem o mesmo treinamento que o Goku teve na Sala do Pêndulo. Só que muito embora teoricamente seja o mesmo local, nesse episódio de Dragon Ball Z a sala tem um design bem diferente daquela que nós vimos no Dragon Ball clássico. Sem falar que a lição que o Kami-sama está querendo passar para os guerreiros Z nesse episódio é diferente da que ele queria passar para o Goku lá em Dragon Ball clássico. Porque enquanto para o Goku a ideia era simplesmente progredir e ficar mais forte, a ideia desse episódio de Dragon Ball Z é um pouco mais específica. Porque o Kami-sama e o Sr. Popo queriam que os guerreiros Z entendessem perfeitamente o quão fracos ou fortes eles eram e também que eles conhecessem um pouco mais do inimigo, já que eles não tiveram a oportunidade de lutar com o Raditz e não sabiam nada sobre os Saiyajins. Nisso, a viagem do tempo que acontece nesse episódio leva eles para um planeta desolado e eles acabam lutando com 2 Saiyajins. E eles até se sentem bastante confiantes no início, mas todos acabam sendo mortos, entre aspas, por eles. E para piorar, quando eles voltam, o Kami-sama ainda revela que esses Saiyajins que eles enfrentaram são os mais fracos. E os Saiyajins que viriam para a Terra são muito mais fortes do que eles, mostrando que eles ainda teriam um longo caminho de treinamento pela frente. Mas galera, a viagem do tempo que aparece nesses 2 episódios que não são canônicos e a viagem do tempo que aparece com a introdução do Trunks do futuro são diferentes. Porque essa viagem ao passado que acontece na Sala do Pêndulo não altera o futuro, nem o passado e nem cria linhas alternativas no tempo. Ela é mais como se fosse um acesso a uma lembrança, onde uma pessoa consegue interagir com essa lembrança sem que isso afete o espaço-tempo. Já no caso da viagem do tempo do Trunks, a premissa é aparentemente simples. Ele volta para o passado, altera a história derrotando o Freeza, ele dá o remédio pro Goku, avisa sobre os androides e teoricamente isso mudaria o seu futuro. Só que mais pra frente o próprio Trunks descobre que na verdade não é bem assim, porque quando ele viaja para o passado e altera esse passado, isso acaba criando uma linha do tempo alternativa. Ou seja, o futuro triste que ele viveu e vivia continuava existindo. Tanto é que depois ele volta para esse futuro e depois volta para essa linha do passado alternativa de novo. E aí o que acontece? Tudo que nós vemos acontecer em Dragon Ball Z a partir dessa introdução do Trunks do futuro acaba se tornando uma linha do tempo alternativa. Porque na linha do tempo, digamos, normal, o Freeza iria para a Terra, ia dar um trabalho, mas o Goku ia se teletransportar e derrotar ele. Mais pra frente, os androides iriam surgir e derrotar todo mundo, com exceção do Gohan e do Trunks que ainda iria nascer. E aí o Goku ia pegar a doença do coração e iria morrer. Isso é tão verdade que depois dos 3 anos e o Trunks voltou para o futuro dele, depois ele volta para essa linha do tempo alternativa, que é o que nós vemos em Dragon Ball Z,
Os primeiros androides que aparecem, que é o Android 19 e o Android 20, o Trunks nem conhece, então ele percebe que de fato o futuro mudou e ele está numa linha do tempo alternativa. Mas apesar de não conseguir mudar o seu futuro, o Trunks também faz essa viagem para o passado para adquirir conhecimento sobre os androides e entender os seus pontos fracos. E nesse ponto aí ele é muito bem sucedido, porque depois de toda a saga dos androides, toda a saga Cell, ele volta para o futuro dele. E lá ele consegue derrotar os androides 17 e 18 e ainda por cima o Cell com muita facilidade. Ah, e já que eu mencionei esse futuro desolado e triste que o Trunks viveu, ele menciona isso muito rapidamente nesse pequeno arco dele em Dragon Ball Z. Só que se você acha que a história dele é só isso, você fique sabendo que esse futuro do Trunks ele é melhor explorado em um capítulo alternativo de Dragon Ball. E eu vou te contar um segredo, esse capítulo é canônico, só que essa história eu vou deixar para contar no próximo vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e entendido o porquê que eu acho que esse arco do Trunks do futuro é uma introdução perfeita para a saga dos androides. Porque ele nos mostra a questão da evolução e do nivelamento de poder e porque ele expande o universo e faz revelações importantes. No mais é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e se você não deixou um like nesse vídeo, aproveita esse momento para deixar um like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para você ser o primeiro a ficar sabendo quando eu postar a terceira e última parte da nossa trilogia sobre o Trunks do futuro. Então fica de olho aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!